boa tarde. Já que os dois também se levantaram, também vou me levantar para conversar com vocês. Bom, eu me sinto aqui numa situação bastante estranha e curiosa, de certa forma, porque depois de ouvir a Marília e o Verá, eu quase não tenho muito o que fazer aqui e dizer para vocês, né? Porque o meu envolvimento com essas questões que estão em pauta aqui é muito pequeno, né? Eu não tenho grandes experiências com a cultura indígena, de vivência, como foi salientado aqui pelo Verá e tal, a Marília. Mas, bom, enfim, aqui estou, né? Então, eu não preparei uma fala organizada, uma coisa, vim mais assim com a intenção de dialogar junto com eles e de tentar, no fundo, mas reafirmar essas coisas que eles já disseram, né? Eu sou professor, sou etnomusicólogo, assim, eu tive o prazer de ser colega da Marília, da gente ter feito um curso junto, né? Também encontrando aqui uma colega de anos anteriores, a Cláudia, com muito prazer de estar aqui, a gente se reencontrando, né? E também alguns amigos da comunidade por onde eu tive a minha experiência, né? O Gildo, especialmente, a Talcira. E, bem, o meu lugar de fala é um lugar como provavelmente da grande maioria de todos nós, né? Um branco da cidade, como disse o Verá, limpo, brilhante, nem tão limpo assim, muito menos brilhante, mas enfim, simbolicamente eu assumo essa condição, né? Que é a nossa, né? De certa forma, né? Bem, o que me trouxe, o que me conectou a essas coisas foi um interesse, assim, um interesse e ao mesmo tempo uma certa atração, digamos, acho que como aquela moça falou ali, né, que também de compartilhar um pouco desse sentimento, como ela disse, assim, da gente olhar para toda essa situação e pelo menos indiretamente, né, sentir um pouco de culpa com todo esse processo, né, e que é uma coisa muito cruel, né, e que quando a gente pensa que as coisas estão caminhando numa direção mais satisfatória, parece que de repente, de uma hora para outra, as coisas mudam assim, surge uma tempestade por cima da gente, né, e por cima da gente não, né, também por nós, mas principalmente em relação às comunidades indígenas e também vamos acrescentar os quilombolas, né. Então, isso é muito preocupante mesmo, né. Então, assim, o que eu venho dizer aqui, no fundo, além de reforçar e tudo que eles já disseram, é mais falar da condição de um professor, né? E do compromisso que a gente tem enquanto professor, né? Eu estou vendo aqui um monte de gente do SESC, né? E me chama a atenção de uma maneira muito legal, SENAC, desculpa, que eu vejo as gurias e os cabelos na frente, eu vi o Sistema S, aquele, né? Enfim, mas o que mais me chama a atenção olhando para vocês assim é justamente a juventude, né? E isso é uma coisa super importante, vocês estarem aqui, porque ainda estava conversando antes com a Marília, né? As grandes mudanças assim foram feitas pela juventude, né? É a juventude que tem mais a força, o ímpeto e que mete a cara. Então, a presença de vocês aqui é muito, muito importante, e especialmente por poder compartilhar, não comigo, mas ou até mesmo a Marília, mas com as comunidades, o pessoal que está aqui, o Verá, representando eles, assim, falando essas coisas incríveis para nós, nos dando lições fantásticas, né? Então, vocês é que são a verdadeira razão, assim, a importância de existir esses eventos, porque é preciso disseminar essas ideias, né? Esse conhecimento sobre essas populações indígenas brasileiras que, via de regra, sofrem muito preconceito da nossa parte, né? Eu não preciso repetir como o Verá falou, não vai na escola, ficar falando esses estereótipos todos que a gente está cansado de ouvir e que a gente acha graça deles, né? Mas, no fundo, eles não são tão engraçados assim, né? Eles estão refletindo, expondo o nosso preconceito sobre isso, né?
Então, acho que enquanto professor eu me sinto na obrigação de trabalhar numa direção oposta a isso, né? Tentando romper com esses preconceitos, né? E, ao mesmo tempo, trazer para dentro dos espaços de sala de aula outras perspectivas que ajudem nessa construção de uma nova percepção sobre essas pessoas, né? que vivem com a gente, embora cada um no seu lugar, né? Nos seus espaços, mas a gente, para aprender a respeitar e reconhecer essas coisas, né? Eu sou professor de música na universidade e trabalho, entre outras coisas, com a história da música, e desde sempre foi para mim um certo conflito compreender e admitir, aceitar isso, que, por exemplo, eu vou trabalhar com história da música e a gente fica agora, algumas mudanças curriculares e tal, 2 semestres, em outros tempos eram 4 semestres, a gente ficava falando 4 semestres sobre a história da música da Europa, ou melhor ainda, não da Europa, mas de uma pequena parte da Europa, que foi escolhida como o modelo principal, né? E isso é a arte que a gente deve olhar, é a música que a gente estuda, né? Quer dizer, tudo fruto de uma construção de um sistema educativo que é completamente eurocentrado e que desconsidera solenemente as culturas de outros povos, não só dos povos indígenas que vivem no Brasil, ou dos afrodescendentes que também vieram para cá, né? Quer dizer, os africanos que vieram para cá e seus descendentes, né? Mas também de outros povos mundo afora, né? Então, para mim, sempre foi relativamente desconfortável ficar investindo o meu tempo e ocupando o tempo dos estudantes falando de uma cultura que é tão distante para mim, que é tão alienígena, que eu nunca vivi aquilo, né? E ao mesmo tempo ficar olhando para outras culturas que literalmente eu estou olhando, estou vivendo, né? Que fazem parte do meu dia a dia, né? E a gente aqui, pelo menos aqui em Pelotas, cada vez a gente tem mais a presença mais próxima de nós, né? De comunidades indígenas, e a gente ainda assim continua olhando para eles com um ar de uma coisa exótica, estranha, parece que são uns ET que caíram aqui do outro lado, e a gente vai, de certa forma, alimentando essa distância, né? Que existe entre nós, quando era para a gente estar fazendo o contrário, né? E aí entra justamente o poder da educação, e a música especificamente, acho que é uma ferramenta muito especial, porque ela nos permite chegar nas outras pessoas de uma forma muito mais amigável, mais interessante, né? E nós ficamos, no entanto, continuamos olhando para essas culturas da elite europeia, né? E sonegamos a cultura que está na nossa volta aqui, né? Então, na minha atuação como professor, eu tento romper isso, o que não é nada fácil e que torna esse dilema e esse sentimento pessoal mais desconfortável ainda, porque a gente pensar nessa direção e se ver diante de um sistema que é cheio de amarras e a gente perceber como é difícil a gente romper isso e colocar uma nova situação, novos olhares, novas perspectivas, é difícil esse trabalho realmente, né? Então, às vezes, isso gera uma angústia muito grande, né? Então, mas de qualquer forma, a gente vai fazendo, né? Às vezes eu busco consolo em certos pensamentos, né? Que, por exemplo, eu acho que o tempo histórico, o tempo da sociedade, o tempo da nossa presença na Terra, assim, é tão longo, tão grande, e o nosso tempo individual aqui, a nossa passagem é muito curta, e a gente, durante esse tempo que a gente está aqui, a gente fica com muita aflição quando percebe determinados problemas e quer transformar eles rapidamente. A gente quer a solução desses problemas quase que imediato, né? Eu tiro uma conclusão e, portanto, eu posso resolver essa situação. Só que, na maioria das vezes, isso não se dá dessa maneira. E acho que isso é o que promove muito essa angústia na gente, né? Então, o consolo que eu busco para mim é pensar que, mesmo que que pareça insignificante o trabalho de um professor na sala de aula, trazendo
novas perspectivas, esses novos olhares, novas informações, tentando mudar esse sistema completamente injusto que tem, né, desequilibrado dentro das escolas e das universidades. Bem, eu me consolo pensando nisso, né, que pode parecer insignificante, mas não é, porque essas mudanças sociais, elas não acontecem justamente dentro de uma geração ou de duas, enfim, o tempo da transformação é muito mais longo, né? É verdade que tem algumas demandas que são muito urgentes, né? E até por isso essa angústia aumenta mais ainda, né? O que foi falado agora aqui, não só das colocações da Marília em torno da música, mas algumas questões que vieram aqui, que o Verá estava respondendo, por exemplo, que o Paulo comentou sobre o que está colocado agora, né, com as propostas do novo governo. Eu imagino como que os nossos amigos devem estar se sentindo, né, com essa ameaça, né, como o cara disse, que não tem mais 1 centímetro de terra demarcada e tal. Então, não é eu aqui na cidade que estou sendo ameaçado diretamente, eu estou sendo ameaçado indiretamente, eu me sinto ameaçado indiretamente por isso. Mas os nossos amigos indígenas, a ameaça é muito concreta, é muito presente, e a gente precisa estar atento e ser parceiro nisso com eles, né? Quer dizer, quando tem essas chamadas para resistência, né? Como o Verá disse, nós resistimos e vamos continuar resistindo. Nós precisamos estar junto com eles, a gente precisa estar no apoio a isso, né? Mostrar que não só eles estão sendo ameaçados, mas nós também, e que discordamos dessa situação. Então são chamados muito importantes e urgentes, porque são demandas que vão acontecer imediatamente, né? Diferente disso que eu estou dizendo, dessas transformações que nos angustiam e que precisa tempo para a mudança, né? Então, enfim, tentando ficar aqui na questão um pouco da música, né? As minhas experiências são muito na carona quando a Marília estava fazendo a pesquisa dela e que a gente era colega, que eu ia acompanhando aquilo, encantado de ver, né? E depois eu tive uma feliz oportunidade de entrar, de participar de um projeto também de algumas gravações em aldeias e tal, com o Gildo, que nos recebeu de uma maneira muito incrível, né? E a gente ainda não conseguiu concluir esse projeto por uma série de razões de ordem burocrática e alguns equívocos no planejamento também, que desconsiderou coisas que são até exemplos de certas percepções que nós temos e que não é por mal que a gente carrega elas, né? Sei lá, o tempo das decisões que nós temos, que nós tomamos, assim, não é o mesmo tempo que de decisões que acontecem na aldeia. Então a gente fez alguns cronogramas, de certa forma, apressados, e que acabaram não fechando com o tempo da aldeia, e isso acabou fazendo com que o nosso projeto tivesse alguns atrasos e implicou em problemas burocráticos e tal, que estão sendo tratados e a gente espera resolver o quanto antes para dar prosseguimento ao projeto e poder concluir ele, né? É uma dívida que ficou assim pelo caminho que a gente precisa, enfim, concluir, né? Mas, então, como eu disse, a minha experiência é muito incipiente, é muito curta, assim, né, para ficar falando das formas tão bonitas como a Marília estava falando para vocês e apresentando aqui esses materiais musicais, essas estéticas sonoras, né? Enfim, eu acho que mais importante do que alguma coisa que eu possa ficar aqui falando para vocês, além desse chamado, dessa convocação para estarmos todos atentos e cerrarmos fileira, né? Parece que eu estou falando de uma guerra, né? Mas de certa forma é quase isso, né? E estarmos apoiando os nossos amigos indígenas em relação a essas promessas que estão feitas por aí, né? Mais importante do que eu estar falando, eu acho que é que continue esse diálogo que estava muito legal aqui, que o Verá, não é sempre que a gente tem aqui em Pelotas a oportunidade de ter uma pessoa como o Verá, que possa trabalhar rompendo os nossos preconceitos, né? E que são preconceitos que não é para a gente ficar tão preocupado assim, porque são coisas que são frutos desse processo de educação a que todos nós fomos submetidos e que o primeiro ponto para que a gente supere eles é estar disponível, né? É ter consciência deles, né? E acredito que aqui, todos que estão aqui fazendo perguntas, estão justamente nessa posição, estão querendo conhecer melhor justamente para passar por uma nova condição, né, de relação com essas populações, né?
Então eu não vou me estender, eu vou ficar por aqui para voltarmos para o diálogo com o Verá, né? E vou aproveitar só para fazer encerrar assim, esse meu breve comentário com uma fala que saiu agora uma semana ou duas atrás de uma liderança indígena muito importante nacional, Ailton Krenak, e que agora, quando o Verá estava comentando sobre essas situações, eu me lembrei da fala do Krenak, que perguntaram para ele a respeito justamente dessas ameaças, né? E que estão colocadas agora pelo novo governo eleito, e ele respondeu com a mesma tranquilidade com que o Verá se dirige a nós, que ele disse, né, que eu estou preocupado com vocês, os brancos. Nós resistimos há 518 anos. Né? Então, eles têm muito a nos ensinar em relação a essa resistência, né? Aos modos tão delicados e profundos com que eles se relacionam com tudo isso, né? E nós, os brancos, é que estamos tudo apavorado, achando que nós vamos morrer amanhã, talvez. E, no entanto, os nossos amigos têm uma lição muito grande para nos dar, assim, para nos oferecer, e que a gente tem que prestar muita atenção, né? Que nós, estamos todos em perigo, de certa forma, né? Simbolicamente, pelo menos. Então, eu prefiro ficar por aqui nessa minha breve manifestação e seguir ouvindo as palavras do Verá e proporcionando para que todos possam interagir e fazer perguntas e que a gente saia daqui transformado e que faça muito sentido mesmo essas palavras, né? Especialmente, como eu disse antes, assim, né? Por ser uma juventude que está aqui na nossa volta. Vocês é que vão nos garantir logo aí adiante, né? E se vocês estiverem informados e com a delicadeza, enfim, como essas coisas são vistas e colocadas pelos nossos amigos indígenas, vocês estarão muito melhor preparados do que esteve a minha geração, por exemplo, para lidar com essas coisas, tá? Então eu paro por aqui e devolvo o microfone para o Verá e para vocês, tá bom? Valeu, graças.